Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, como vocês estão? Atrasada. Tive um pouquinho de dificuldade para entrar hoje, mas estamos aqui. Bora rezar então, meu povo? Estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo? Sim? Alguém das meninas aí me deem um ok se o som tá bem, se estão me vendo direitinho. Tudo certo? Bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Nós começamos nosso dia hoje mais uma vez, Senhor, te rendendo graças pela nossa vida, pelo nosso casamento, Senhor, pela nossa história. Em tudo nós te damos graças, Senhor, bendizemos o teu nome, te louvamos, te exaltamos acima de tudo e de todos. Também nessa manhã, Senhor, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas falhas, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, aquilo que temos sido fracas, Senhor, o excesso de palavras, o excesso de julgamento, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pela impaciência, Senhor, pela ira, pela gula. Pedimos perdão, Senhor, das nossas falhas de caráter, Senhor, aquilo que nós insistimos em não converter. Perdão e misericórdia, Senhor. Nós pedimos que a tua misericórdia nos acolha nessa manhã, Senhor, nas nossas teimosias, nas nossas durezas de coração. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio nessa manhã. Vem em auxílio das nossas fragilidades, Senhor, das nossas dificuldades, aquilo que é difícil para a gente de viver a santidade. Nós pedimos a tua misericórdia hoje. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tantas de nós, Senhor, estamos tão cansadas nesse fim de ano, Senhor. Nós clamamos que a tua misericórdia nos alcance agora, Senhor. Venha em nosso socorro. Acolha as nossas misérias, Senhor, o nosso cansaço, o nosso esgotamento. Vem em nosso auxílio. Pedimos também, Senhor, que o teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir. Cobre cada uma de nós, os nossos maridos, os nossos casamentos, os nossos filhos, Senhor, as nossas casas, os nossos locais de trabalho, os meios de transporte que nós vamos utilizar nesse dia, todos os nossos deslocamentos, as escolas, as creches, a universidade dos nossos filhos. Vem, Senhor, em nosso socorro, vem, Senhor, em nosso auxílio. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Nós pedimos, Senhor, a tua graça hoje, onde nós somos fracas, Senhor. Onde a nossa família está enfraquecida, Senhor. Aquele telhado de vidro das nossas casas, Senhor, e aquele telhado de vidro, Senhor, dos nossos casamentos, na educação dos nossos filhos, onde está frágil, Senhor, onde está fragilizado, Senhor, onde os nossos pecados, as nossas durezas, Senhor, a nossa exaustão, o nosso cansaço, a nossa ignorância, a nossa imaturidade, Senhor, não tem dado conta de mudar, Senhor. Onde nós não enxergamos que precisa mudar, onde nós não conseguimos ainda mudar, Senhor, essas fragilidades, esses lugares, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o teu sangue precioso venha cobrir agora, Senhor, que a tua misericórdia alcance, Senhor, o que nós não damos conta, Senhor. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nossa pequenez. Que o teu sangue venha cobrir agora, Senhor, essas áreas de fragilidade das nossas famílias, dos nossos casamentos, onde nós somos fracas, Senhor. As nossas famílias, Jesus, onde há enfermidade, onde há doença, onde há desentendimento, Senhor. Seja qual for a fragilidade, dificuldade que nós estamos vivendo, nós pedimos hoje a cobertura do teu preciosíssimo sangue. Aquelas áreas que temos sido atacadas espiritualmente, que nossos maridos têm sido atacados espiritualmente, os nossos filhos, seja no corpo com enfermidades, Senhor, seja na mente com enfermidades, seja, Senhor, nas nossas relações familiares com desentendimentos, com dificuldade de entendimento, de comunicação,
Senhor, vem em socorro das nossas famílias, fragilidades, Senhor, na condução da família, na condução da educação dos filhos, Senhor, tantas desordens, Senhor, nós clamamos hoje a Tua misericórdia, que o Teu sangue venha lavar, Senhor, venha salvar, Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos Te convidar, Senhor, entra na nossa família, Senhor, entra na nossa casa, Jesus, como Tu entraste na casa de Zaqueu, Senhor, nós Te convidamos, entra na nossa casa, entra na nossa família, entra na nossa história hoje, Jesus, onde há desordem, onde há desobediência nossa, Senhor, do nosso marido, dos nossos filhos, onde há dureza de coração nosso. Nós clamamos a Tua salvação, a Tua misericórdia, Senhor, vem em nosso auxílio, nos alcança nessa manhã. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convence, nos restaura, nos renova, Senhor. Vem em socorro, Senhor, das fragilidades nas nossas finanças, Senhor, tantas famílias desestruturadas, Senhor. Tantas famílias, Senhor, nesse final de ano que está tudo bagunçado nas finanças, no trabalho, na vida profissional, a vida profissional dos nossos maridos, Senhor. Toda desordem nessa área, todo erro, todo equívoco cometido durante esse ano, Senhor. Toda bola de neve que foi se transformando, Senhor, tudo aquilo que foi crescendo ao longo do ano, Senhor, e chegou agora no fim do ano e é gigante, a gente não consegue mais dar conta, Senhor, tanto a gente quanto o nosso marido, em todas as áreas, Senhor, em especial nas finanças. Nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua intervenção nesse dia, Senhor. Tudo aquilo que as nossas más decisões, Senhor, todas as nossas más decisões que agora, Senhor, se transformaram em consequências grandes, em situações que nós não conseguimos mais resolver, aquilo que está dentro de nós, dentro dos nossos filhos, dentro do nosso marido, Senhor, que nós não temos acesso, Senhor, mas Tu tens acesso, Senhor, Tu podes, Jesus. Nós pedimos que a Tua mão, Senhor, santa, chagada, venha tocar nosso coração, Senhor, venha nos curar, venha nos acalmar, Senhor, acalmar a ansiedade, Senhor, tantos corações ansiosos, entristecidos, Senhor, neste fim de ano. Venha em nosso socorro nessa manhã, Jesus, nós clamamos, venha em nosso socorro, tem misericórdia de nós, Senhor. Fortalece as nossas famílias, Senhor, fortalece os nossos relacionamentos, os nossos casamentos. Nós pedimos, Senhor, intervém na nossa história familiar. Vem em socorro, Senhor, vem em nosso auxílio. Nós clamamos pela intercessão da Virgem Maria e de São José, nós acolhemos a Sagrada Família na nossa família. Nós queremos abrir o nosso coração, a porta da nossa casa, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos a Ti, Senhor. Nós não queremos mais fazer sozinhas, Senhor, nós não queremos fazer para nós queremos fazer para Ti, Senhor. Nos capacita, Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos estes casamentos, todas essas intenções. Cada nome anotado aqui, Senhor, cada casal que aqui nós temos anotado o nome, nós clamamos, Senhor, visita cada um hoje, vem em auxílio de cada um, Senhor, cada um que está rezando, cada um que tem clamado, Senhor, cada um que está rezando agora essa live, cada nome que foi enviado, Senhor, cada intenção. Nós clamamos, Jesus, vem em socorro, vem em auxílio, que a Tua misericórdia se derrame, Senhor, que o mar da Tua infinita misericórdia nos acolha, Senhor. Nós mergulhamos todos estes nomes, todos estes casais, todas essas famílias, Senhor, no mar da Tua infinita misericórdia nessa manhã. Todos os casamentos, Senhor, tudo que começou errado, todas as consequências dos nossos atos, Senhor, tudo aquilo que nós não conseguimos mais resolver sozinhas, nós mergulhamos no mar da Tua infinita misericórdia e clamamos que Tu venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor, como aquele pastor que vai atrás daquela uma ovelhinha que está perdida. Senhor, tantas de nós estamos nos sentindo perdidas, estamos afastadas dos Teus propósitos, da Tua vontade, da Tua visão, Senhor. Estamos doentes, cansadas, esgotadas, desanimadas, sem direção, sem visão, sem escuta, Senhor, perdidas, Senhor. Realmente perdidas. Vem até nós, pastor. Nós não conseguimos mais, Senhor.
Tantas de nós não conseguem mais, Senhor, nos toma no teu colo, Jesus, e cuida de nós. Nessa manhã nós pedimos essa graça, Senhor, de sermos cuidadas por Ti. Venha em nosso auxílio, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, que o Teu amor nos alcance, Senhor. Que Tu vá tirando do nosso peito, Senhor, o coração de pedra e colocando de novo um coração de carne. Que Tu vá curando, Senhor, as feridas do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Tudo aquilo que está machucado da nossa história, tudo aquilo que está machucado dos últimos anos de luta, Senhor. Todas as nossas decepções, todos os medos, Senhor, cura-nos, restaura-nos, Senhor. Nós precisamos ser restauradas por Ti, Senhor, a cada manhã, Jesus. Nós temos vindo Te buscar aqui, Senhor, na nossa miséria, Senhor, no nosso nada. Nós ainda queremos, Senhor, o Teu plano, a Tua vontade, a Tua presença, Senhor. Vem em nosso socorro, Jesus. Vem em nosso auxílio. Nós queremos os Teus planos, Senhor. Nós queremos querer os Teus planos, Senhor. Nós queremos querer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos conduz, Senhor. Alivia o peso e a ansiedade dos nossos corações, Senhor. O esgotamento, Senhor, das nossas forças físicas, mentais, emocionais. Senhor, tem tanta mulher, Senhor, cansada, esgotada, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, Senhor. Fortalece-nos mais uma vez, Senhor. Veste de novo na gente, Senhor, aquela armadura para a batalha, Senhor. Nos dá coragem de lutar, nos dá vontade, nos dá visão, nos dá entendimento, Senhor. Nos posiciona na Tua vontade, Senhor. Nos dá força para lutar pela nossa família, pelo nosso casamento. Alinha a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa vontade, Senhor, com a Tua visão, Senhor. Com os Teus pensamentos, com a Tua vontade, Senhor. Nós queremos abrir mão, Senhor, daquilo que é nosso para receber aquilo que é Teu nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de maneira íntima, de maneira pessoal, Senhor, direcionada. Com cada mulher, Senhor. Ao longo destes dias, vem trazendo entendimento, Senhor. Entendimento de onde as nossas forças foram drenadas, Senhor. De onde nós erramos. Por onde nós temos que começar a colocar as coisas em ordem, Senhor. Com a Tua força, com o Teu socorro. Nós clamamos a intercessão da Virgem Maria e de São José, que venham em nosso auxílio nessa manhã. Amém. Amém, meninas. Como Deus é bom, né? Só o Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Sabe que agora, durante a oração, eu tinha essa sensação do peso, assim, né? E de decisões equivocadas que nós fomos tomando, nossos maridos, sabe? Coisas que foram indo para um lugar equivocado e que chegou agora no fim do ano, as consequências são grandes, né? De repente, nem digo assim no fim deste ano somente, né? Mas assim, já vem coisas que aconteceram somente nesse ano, eu quis dizer. Mas coisas que vêm vindo e algumas decisões que foram tomadas, sabe? Que não eram as melhores decisões, né? E que agora a gente precisa da ajuda do Senhor para dar conta. Eu senti assim, esse desejo do Senhor de nos tomar no colo, sabe? Nos braços, assim, de nos acolher. E também vi assim dentro da nossa casa, sabe? Da nossa família. Hoje eu senti a nossa família como um todo, sabe? Não somente o casamento, mas toda a nossa família, assim. Tantas áreas, e até a expressão que veio no meu coração foi um telhado de vidro, assim, né? Aquele lugar que é mais frágil. Essas áreas de fragilidade da nossa família, cada uma sabe, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação financeira, às vezes é uma falha de caráter, às vezes é uma questão na educação dos filhos que a gente está se fazendo de cego e deixando passar, sabe? Dificuldades nos relacionamentos são coisas que a nossa família ali tá frágil, sabe? Que aquilo ali não tá debaixo, às vezes, do senhorio de Jesus, que aquilo ali é difícil pra gente, que a gente ainda não faz certo naquela área, que a nossa família ainda não deu conta, enfim.
Eu senti essa graça de Deus alcançando esses lugares, sabe? De fragilidade. Aquele lugar onde a gente já não consegue não dar conta de sozinha, sabe? Que a gente já devia ter feito, a gente não fez, que a gente não deu conta. Senti, assim, muito cansaço, esgotamento. E essa sensação do pastor, né? Ao fim da oração do pastor que vem ao nosso encontro, assim, de estar no colo de Jesus, de ser cuidada pelo Senhor e do Senhor nos orientar, sabe? Tá bem pertinho da gente, poder falar no nosso ouvido, é por aqui, minha filha. Desse descanso a gente sair renovada do colo do Senhor. A nossa oração, os sacramentos, eles são esse lugar de descanso no colo do Senhor, é de onde provém a nossa força, né? E eu senti assim o Senhor restaurando e desejando restaurar essa nossa unidade familiar, sabe? E aí o Senhor me deu uma palavra que está em Eclesiastes 4, que diz: mais vale, Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz assim: mais vale 2 que um só, porque terão proveito do seu trabalho. Porque se caem, um levanta o outro. Quem está sozinho se cai, não tem ninguém para levantá-lo. Se eles se deitam juntos, podem se aquecer, mas alguém sozinho como vai se aquecer? Alguém sozinho é derrotado. 2 conseguem resistir, e a corda tripla não se rompe facilmente. Tá falando aqui de algumas situações, né? De 2, que ser 2 é melhor do que um só, ser um só, né? Se um cai, o outro levanta. Se tá com frio, os 2 juntos se aquecem, né? Isso se cai, não tem ninguém para levantá-lo, né? Esse nosso papel, né? De estar ali para levantar nosso marido nas quedas dele neste momento, né? O Senhor tem nos chamado para ser essa que levanta, né? Que aquece, que tá junto, né? Que faz esse papel. Mas aí a palavra no último versículo, são 3 versículos que eu li, não, 4 versículos, né? No 4º versículo diz assim: alguém sozinho é derrotado, 2 conseguem resistir, e a corda tripla não se rompe facilmente. Então tá falando aqui de uma corda tripla, sai do 2 para 3, né? Essa corda tripla pra gente aqui no nosso casamento é Deus que entra na equação, para não se romper facilmente. A gente precisa da presença de Deus. A gente precisa. A gente vai resistindo até um ponto com 2. As investidas do nosso adversário, do mundo. Mas a gente precisa da graça de Deus. Deus tem que fazer parte do nosso casamento, para o nosso casamento não se romper, sabe? Da nossa família. E a gente tem feito essas escolhas. Só que, sabe, gurias, às vezes a gente mesmo casada, a gente se retira de algumas situações e começa a agir como se fosse uma só. Pela dificuldade, pelas situações de divisão dentro do casamento, né? Às vezes algumas mulheres, elas cansam, né? Às vezes a gente cansa. São coisas assim, às vezes sérias, às vezes são coisas graves, às vezes um monte de coisinhas pequenininhas, e a gente vai desistindo de ser 2 ali, 2 que é 1 no casamento. A gente desiste, a gente já não quer estar ali, a gente já vai fazendo as coisas da nossa cabeça, a gente já vai tomando decisões sozinha, a gente já age como se não tivesse ali no casamento, sabe? E aí, se a gente tá sendo uma só, é muito mais fácil da gente cair, né? Da gente ficar cansada. E o nosso marido também. Eu já contei isso algumas vezes, mas essa campanha tem muita gente nova. Então eu vou contar de novo, né? Quem vai ouvir de novo será exortado novamente. E quem tá chegando vai escutar pela primeira vez. Anos atrás, muitos anos atrás. Eu tinha ainda as crianças pequenas. E eu tava rezando um dia de manhã. E aí veio na minha mente, assim, eu tava rezando, tava bem sonolenta, rezando de manhã cedo que eu rezo, né? E daí tava com as crianças bem pequenas ainda, era um tempo mais difícil de rezar, né? De não ter sono na hora da oração. E aí eu tava rezando assim de olhinho fechado e veio na minha mente assim a expressão, 2 palavras, né? Índio Pataxó.
E aí eu achei super estranho, assim, porque tipo, índio pataxó, de onde veio isso? Eu não tinha nem assistido alguma coisa de véspera que pudesse ter índio, ainda mais índio pataxó, totalmente assim, sem de onde tivesse vindo. Daí eu pensei, cara, acho que eu tô com muito sono, né? Abri os olhos, comecei a rezar mais, fechava o olho pra rezar, vinha na minha cabeça, índio pataxó. Eu pensei, cara, isso é tão aleatório que deve ser o Espírito Santo me soprando alguma coisa aqui. Peguei meu celular e fui pro Google pesquisar. Botei lá, joguei índio pataxó. E fui vendo tudo que viesse de índio pataxó. Até que eu entrei dentro de uma página, um site que era um site assim de tipo que cuida de toda a cultura, de preservação da cultura, sabe, dos índios pataxós. E aí eu entrei ali, pensei, bom, aqui vai ter, certo, que o Espírito Santo me conduz, né? Comecei a ler várias coisas da cultura, da história, de preservação dos hábitos e tal. E aí entrei numa parte que falava sobre o casamento, assim, alguns rituais, alguns comportamentos ali. E aí falava que quando um casal ali, né, se interessavam pelo outro, né, a moça e o rapaz, eles queriam casar, antes de casar eles tinham que passar por provas físicas, né? Uma prova física que eles tinham que passar era ter a capacidade, né, de percorrer um certo percurso ali, né, carregando nas costas um pedaço, um tronco, um pedaço de madeira, assim, né, um pedaço de árvore lá. E fazer esse percurso com essa capacidade de carregar aquilo, né? Tanto o homem quanto a mulher, tanto a moça quanto o rapaz, né? Eu achei interessantíssimo aquilo ali. Eu pensei, cara, senti que era por ali, né? E aí falava ali, explicava que dentro da sabedoria e do entendimento deles ali, né, quando eles realizavam aquilo ali, aquela prova, né, aquela prova foi criada para, se os dois estivessem dentro da mata, né, e um deles, por exemplo, se machucasse, fosse picado por uma cobra, coisa parecida, o outro tivesse a capacidade de colocá-lo nas costas e trazer de volta, né, carregar ele nas costas enquanto ele não conseguia, né. E ali o Espírito Santo falou comigo, eu entendi, né? E eu entendi que espiritualmente, muitas vezes, né, o casamento vai ser isso. Que a gente precisa ter espiritualmente essa capacidade de carregar o outro nas costas. Por algum percurso, por algum trajeto. Quando o outro não tem capacidade de fazê-lo sozinho, né? Às vezes isso é mais evidente, às vezes o marido tá lá, eu vou falar aqui para nós mulheres, né? Às vezes o marido tá lá numa depressão, né, adoecido, ele não dá conta e a gente tem que dar mais conta do que ele, a gente tem que carregar nas costas e dar mais conta do que ele. Às vezes essa enfermidade espiritual que ele tem é no vício, é no pecado, no egoísmo. Ele não tá com a gente, é que ele não tá cumprindo esse papel que a palavra falou de nos levantar, de não nos deixar sozinha. Ele não nos aquece, como fala a palavra, né? Ele não tá cumprindo o papel dele. Mas a gente consegue olhar pra ele e entender, cara, meu marido tá ferido pelo pecado. Meu marido tá no vício. Meu inimigo não é o meu marido, mas é quem tem influenciado ele, o egoísmo dele, o pecado que ele tem vivido, as más escolhas, mas eu não vou desistir dele. E aí a gente coloca esse marido nas costas e carrega ele por um tempo, por um trajeto. E Deus é que nos fortalece pra gente carregar. Deus, até no nosso grupo, assim, de casais que a gente tem, eu já falei tanto dessa história, que eu tenho um tio meu que várias vezes ele chama minha tia de Índia Pataxó. Todas as vezes que ele diz que ela carregou ele nas costas, assim, né? E é tão bonito ver o reconhecimento dele depois de tanto tempo de casamento, que em vários momentos que ele não deu conta, ela não desistiu, né? E Deus nos dá força, gurias, para carregar nesse tempo. Por mais esgotada, por mais cansada, por mais difícil que nos sejam as situações, né? Se a gente tá com a graça de Deus, esse cordão triplo não vai se romper tão facilmente. Nosso casamento, a nossa família. Por mais até que, em alguns casos, né, o marido já tenha até desistido.
a gente vai continuar buscando o Senhor. A gente vai continuar carregando nas costas. E sabe, nunca te coloca, eu vou dizer isso assim com bastante amor, tá? Nunca te coloca numa posição de vítima. Não é esse o lugar que a gente tem que estar, sabe? Ai, porque eu tenho que carregar o meu marido, o meu casamento nas costas. Não, esse não é o nosso lugar. Se a gente for para esse lugar de vitimismo e de pena de nós mesmas, nós vamos nos esgotar. E a gente não vai dar conta de cumprir com o nosso papel. Não vai dar conta. Para seguir em frente, no seguinte pensamento: realmente eu não dou conta. Realmente eu sou fraca. Mas a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu sou fraca, então é que eu sou forte. Porque é a força de Deus que vai se manifestar em mim. Eu não consigo perdoar esse homem sozinha. Eu não consigo ter paciência sozinha. Eu não consigo perdoar sozinha. Não consigo. Mas eu não consigo levar em frente sozinha. Não consigo ser paciente. Não consigo silenciar. Não consigo servir sozinha. Não consigo. Porém, o meu Deus, a graça do meu Deus, a graça que me sustenta, vai me levar em frente. E eu vou dar conta. Não pela minha força, não pelo meu braço. É por isso que a gente precisa de oração. Por isso que hoje a gente já começou rezando: Senhor, nos fortalece, vem em socorro das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. O quanto, gurias, que é importante a gente chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, sabe? Não somente, né? Claro que o sacramento da reconciliação, da confissão é muito importante para nós, cura nossa alma, cura nosso corpo, nos dá um impulso para frente. Isso tem que estar em dia para nós. Mas sabe, diariamente diante do Senhor, chegar: Senhor, confessar as nossas fraquezas. Senhor, tô cansada, tô irritada, Senhor, vontade de mandar esse marido para aquele lugar. Não aguento mais, se eu perdi, tô sem paciência com os filhos, me perdoa, me ajuda. Se eu meti os pés pelas mãos, fiz tudo errado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por eu querer desistir, por eu não querer lutar. Na oração eu disse que o Senhor nos dá, né, a vontade que a gente querer. Porque, gurias, às vezes a gente não quer nem querer. A gente tá tão resistente, tão cansada, que a gente não quer querer. Mas a graça de Deus, a nossa abertura de coração, a gente dizer: Senhor, eu quero. Senhor, vem fazer parte do meu casamento. Vem. Senhor, até aqui eu fui sozinha. Mas agora eu quero que essa corda seja tripla. Vem fazer parte, Senhor. Vem me fortalecer. Se eu tenho que ser Índia Pataxó agora, Senhor, me dá força. Eu quero sair desse lugar de vítima, desse lugar de coitadinha, desse lugar de fraquinha, não, Senhor, eu não quero mais esse lugar para mim. Senhor, me faz o tipo de mulher, Senhor, que fortalece o lar, que edifica a casa, que salva a família. Vem em meu socorro, me dá visão espiritual, me dá autoridade sobre o meu lar. Essa é a nossa parte da oração, sabe, gurias? Sem a parte da oração, ficar só na razão, só em joguinhos de como que eu faço, como que eu falo, como que não sei o que, sem a graça de Deus não vai pra frente, até porque é preciso que a gente purifique as nossas intenções. Isso aqui é uma coisa muito importante pra nós. Qual é a minha intenção quando eu oro pelo meu marido? Qual é a minha intenção? A gente volta lá para a segunda live, né? A mudança da nossa mentalidade, o reordenar da nossa mentalidade a respeito do nosso casamento e de todas as coisas da nossa vida. Por que eu rezo? Por que eu luto? Por que eu carrego ele nas costas? Por que eu sigo em frente? Por que eu estou buscando a minha transformação para a transformação da minha família? Eu busco isso para o céu. Eu rezo pelo meu marido para o céu. Eu carrego o meu marido nas costas, o percurso que eu tiver que carregar para o céu, para a eternidade, para além das minhas vontades, dos meus desejos. Eu vou falar de novo assim, ó, gurias, de verdade, sabe? Isso é bem, pra gente hoje em dia, isso é quase uma ofensa, o que eu vou falar. Falar isso que eu vou falar é quase ofender, né? Mas não é pra ser feliz. Se a gente conseguir ser feliz aqui, bacana, legal, glória a Deus. A gente tem consolos, a gente tem graças. Eu tenho certeza que Deus quer que a gente seja.
Mas é para além daqui. É para muito além daqui, gurias. Às vezes a gente já tomou decisões, a gente já fez coisas tão equivocadas, a gente já começou tão errado, que é muito mais difícil de consertar, que vai levar muito mais tempo. Eu nunca vou iludir vocês, sabe? Nunca vou iludir vocês. Do tipo assim, para Deus tudo é possível, Deus vai fazer a tua vontade. Não vai. Não vai. E se a gente tá buscando a Deus para fazer a nossa vontade, vaza. Você não entendeu nada. A gente busca a Deus para fazer a vontade dele. Na dureza do dia a dia, na dificuldade, no carregar nas costas. Parece muito poético carregar nas costas, é difícil pra caramba. A velocidade diminui, a gente pensa que não vai conseguir, a gente esgota mais fácil. O esforço muito grande esgota a gente mais fácil, a gente fica mais cansada, a gente fica mais entristecida. Não é um momento fácil, não é poético, né? A gente que tá carregando, quando você tá carregando, você sente que você tá carregando. Agora ficar brigando com a carga, larga o marido no meio do caminho pra sair correndo sozinha, você tá ligada a ele. Se a gente casou diante do altar, a gente tá ligado a esse homem até o fim de um ou de outro, até o fim dos dias de um ou de outro. A gente prometeu até o fim da vida. E a intenção do nosso coração precisa ser purificada. Isso não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma chave que liga na nossa cabeça e desliga. A gente vai buscando a Deus e purificando as nossas intenções. Eu estou buscando a Deus para a salvação do meu marido, não para minha satisfação pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente está rezando aqui e a gente está pedindo para Deus a restauração do nosso casamento. A gente está pedindo a Deus e a gente vai corrigir comportamentos que vão sim influenciar no comportamento do nosso marido. Para a maioria das pessoas, tá? Para a maioria das mulheres, talvez essas intervenções transformem os seus maridos e os seus casamentos. Tá? Pode ser que seja assim. Mas tudo isso leva tempo. É devagarzinho. E nesse processo, Deus vai nos purificando e vai purificando a nossa intenção. É por isso que a gente tem que buscar a vontade de Deus. Neste processo, dia após dia, buscando o Senhor, mudando as coisinhas, Deus vai nos macerando, gurias. Deus vai nos moldando. Deus vai fazendo no nosso coração. Se a gente tem que se entregar a Deus totalmente, é nesse processo que a gente vai buscando a vontade de Deus e não a minha vontade de Deus e não a minha vontade de Deus e não a minha. Isso vai devagarinho. Não é assim uma chavezinha, fiz a live, entendi, agora eu só vou buscar a Deus, a vontade de Deus e não a minha. Não, eu vou falar várias vezes para nos lembrar, porque a gente tem que lembrar isso. Eu vou para oração para pedir aquilo que Deus quer, não o que eu quero. E olha só, muita coisa vai mudar. Muda. Para a maioria das mulheres, muita coisa com a mudança de comportamento e oração vai mudar no marido. Mas o marido vai mudar todinho? Não vai. Não vai, porque a gente não muda todinho também. Não vai. Vai ter coisas que vai nos incomodar, que a gente não queria que fosse daquele jeito pelo resto da vida. E é assim que é. Se é isso, admitir essas coisas, ter essa noção, gurias, é o mínimo de maturidade que a gente pode ter como mulher adulta. Este homem, pode ser que ele melhore muito, pode ser que ele melhore muito, mas ele vai ser todinho transformado lá. Não vai. Só que como a gente vai sendo transformada pelo Espírito Santo, a gente vai vendo que um monte de coisa que a gente queria que eles mudassem, às vezes era só implicância nossa também. Às vezes era a gente que precisava mudar, não eles. Gurias, como a gente é imatura, como Deus precisa purificar as nossas intenções das coisas que a gente pede pra Ele, porque a gente tá pedindo coisa infantil e infantilizada, das nossas carências, das nossas vontadezinhas, das nossas insatisfações, da nossa inveja da vida de outras mulheres, de outros casamentos. É bobagem, é desnecessário, não é pro céu. E a gente precisa amadurecer. O caminho de carregar nas costas, o caminho de orar pelo nosso casamento, de orar pelo nosso marido, de pedir para o Senhor a restauração do nosso casamento, passa primeiro pela nossa conversão, primeiro pela nossa mudança de comportamento, de mentalidade. Eu sei que vocês estão entendendo isso, porque a gente está falando isso todo dia, né?
E esse é o caminho. Não tem outro. Você pode procurar aí nos coach da vida, de repente, um outro caminho. Mas o caminho bíblico é esse. É da cruz, é da dificuldade. Vai passar por aí. Da vida cotidiana, da dificuldade do dia a dia. Mas em cada coisa, ser corda tripla, trazer Deus pra dentro, sabe? Não tira mais Deus dos conflitos. Às vezes a gente reza e quando chega na hora do conflito, a gente tira Deus da equação. Agora é comigo. Deixa pra mim, Deus, que agora é comigo, agora sou eu que vou fazer. Não, criatura. Na hora do conflito é que Deus tem que estar presente, porque quem sabe resolver conflito é Deus. Então, Senhor, me orienta. Senhor, eu vou silenciar agora. Eu vou amar. Senhor, me ajuda a resolver esse conflito. Me dá uma visão nova a respeito disso. Senhor, me dá uma direção nova. Só que sabe, gurias, pra gente chegar na hora do conflito e saber como agir, a gente tem que estar buscando essa vida diária com Deus. Por isso que a intimidade com Deus, ir pro nosso quarto de oração, conversar com o Senhor, abrir nosso coração para Deus, buscar Deus ser o nosso melhor amigo. Aquele colo que a gente descansa é o que vai nos dando força para quando chegar na hora do conflito, da resolução da situação, a gente ter essa visão de Deus. A gente sentir que às vezes alguns conflitos vão se dissolver pela graça de Deus. Uma coisa que antes você passava muito trabalho, você simplesmente vai agir de uma maneira diferente e vai resolver. Por quê? Porque você está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Quantas coisas são assim? Às vezes a gente tinha um sofrimento imenso em coisas tão pequenininhas. Em coisas tão desnecessárias de sofrer. Quero terminar de partilhar algumas coisas do que eu estava falando ontem sobre a nossa comunicação. E dentro disso que a gente está falando, né, eu já quero trazer aqui mais alguns conceitos, algumas ideias a respeito da nossa comunicação, que passa por essa graça de Deus nos amadurecer. Pela cura do nosso coração. Às vezes a gente tem muito conflito na comunicação entre nós, nossos maridos, porque a gente não consegue compreender direito o que eles estão querendo dizer e a gente não é compreendida. Tem uma falta de compreensão ali, de entendimento. E às vezes essa falta de compreensão vem de feridas da nossa história, ou da forma como a gente foi educado no nosso primeiro lar, ou da forma como a gente não recebeu educação. Muitos de nós não recebemos uma boa educação emocional, né? Não fomos bem assistidos emocionalmente. Outros, pelo contrário, não foram bem assistidos porque receberam excesso, né? Não receberam limites. Então, a gente fica mimada, a gente quer que tudo seja do nosso jeito. E aí, a gente vai ter dificuldade na comunicação porque o outro vem de outra família. Gente, cada família tem uma linguagem. E a gente vai criando, inclusive, a linguagem da nossa casa, né? Só que cada um vem de uma realidade. Eu vim de uma realidade, de uma família, de um casamento desestruturado. Meu pai foi embora cedo, o casamento do meu pai e minha mãe era mega disfuncional, eles estavam sempre brigando, eles não tinham estabilidade na relação deles, nada, nunca foi estável no relacionamento deles, eu assisti tudo isso. Muitas vezes o meu pai, na sua imaturidade, me falou coisas que não devia ter me dito a respeito do casamento. Eu, muito tempo, fui melhor amiga da minha mãe em época que não devia ser. Então, eu fui tendo ideias, conceitos a respeito de casamento, de relacionamento, em momento, desde muito cedo na minha vida, que não era pra ter. Tudo meio atravessado, tá? Deus entrou cedo na minha vida. Graças a Deus que Deus entrou cedo na minha vida pra me ajudar, para me conduzir. Mas eu vim desse lar. O João vem de um lar super estruturado. Os casamentos, desde os casamentos dos avós do João, são estruturados, bem estruturados. São famílias que não são disfuncionais. Eu já vim de umas confuseiras. O João não. O João veio com tudo estruturadinho. Meu sogro e minha sogra, uma benção, namorinho lá na castidade, tudo santinho, tudo direitinho, se conheceram na igreja. Era um casamento bacana, o casamento deles é bonito até hoje, bem estruturado. O João vem de toda uma estruturação familiar. Tudo diferente, gente, tudo diferente. Aí chega a Jéssica e o João vão casar. Eu falo uma linguagem familiar, ele fala outra. E aí, tô dando esse exemplo, vou falar de mim, né, gurias, que é o que eu conheço. Vou falar outras coisas, mas eu vou falar isso aqui. Durante um tempo,
o João, quando estava muito cansado do trabalho, já contei isso algumas vezes, mas como tem bastante gente nova, vou contar de novo. O João, às vezes, o João chegava do trabalho cansado, e principalmente assim, essa época de final de ano, a profissão dele e o lugar onde a gente mora tem muita pressão no final de ano, assim, para a profissão dele, né, para o trabalho dele, muita pressão. Ele é um trabalho de bastante dificuldades, de bastante pressão. E aí, de prazo, né? E aí o João chegava em casa e dizia assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Cada vez que o João falava eu não aguento mais, ele tava falando o quê, gente? Ele tava falando, eu tô cansado, tô esgotado, meu dia tá difícil, minha semana tá difícil, meu mês tá difícil. Hoje eu tô cansado fisicamente. O que eu entendia quando ele falava eu não aguento mais? Eu não aguento mais do João me remetia ao eu não aguento mais que o meu pai falava. E quando meu pai falava eu não aguento mais, ele sumia, evaporava. Saía de casa, passava dias, semanas fora. Durante a minha adolescência, depois que eles já eram separados, que ele vinha, voltava para nos visitar, quando tinha desentendimento e era eu não aguento mais, ele sumia meses. A gente não tinha notícia do meu pai. Então eu não aguento mais, para mim era um sinal de vou vazar. Quando o João falava eu não aguento mais, eu não olhava para o João, para a realidade do nosso casamento. Me remetia às minhas dores e aquilo me agitava e me fazia um mal imenso. Eu ficava nervosa, angustiada, estressada, não sabia dar o suporte emocional muitas vezes que ele precisava. Parece que era uma palavrinha, sabe, o tal do gatilho, apertava um botão em mim que eu entrava no outro modo. Qualquer outra coisa que ele falasse, qualquer outra forma, ele podia até ter estressado. Aquilo ali eu sabia como lidar. Fui construindo isso, né, gurias? Não foi de uma hora pra outra, mas enfim. Mas quando ele falava eu não aguento mais, me desestruturava. Até que eu fui me analisando. O que acontece comigo? Por que eu fico nesse estado? Cara, ele não dá nenhum sinal de descontentamento aqui no nosso casamento. Ele tá estressado, tá cansado, vai sobrar pra todo mundo às vezes, né, gurias? A gente também, quando tá cansado, estressado, às vezes só pra todo mundo. Não tá com TPM. O que tá acontecendo? E aí, um dia que ele falou, eu parei e disse pra ele, amor, o que tu não aguenta mais? E aí eu falei pra ele como que eu tava me sentindo. Olha só, porque quando tu fala eu não aguento mais, eu penso que tu vai embora, que tu não aguenta mais eu, que tu não aguenta mais as crianças, que tu não aguenta mais a nossa família, a nossa casa. Eu acho que eu não sei o que. E ele disse, de onde tu tirou isso? Eu só tô cansado. Eu nem vou desistir de nada, só tô cansado. É isso que eu quero dizer com eu não aguento mais, que eu tô cansado do meu trabalho, que eu tô estressado com as coisas que estão acontecendo, mas é só isso. Gurias, eu tava lá na frente, mãe, abandonada, sozinha. Vocês estão entendendo? É um exemplo drástico, né? E dramático, porque eu sou drástica e dramática, né? Tudo é intenso com essa sanguínea. Apertava num lugar em mim, apertava num lugar nas minhas emoções, a expressão que ele usava na comunicação que me desestruturava. Ele não queria dizer aquilo, eu entendi aquilo. Então, gurias, como é importante que a gente perceba que às vezes na comunicação e se autoanalise. Prestem atenção. Quais são as palavras-chave, às vezes, que o marido fala que nos desestrutura, sabe? E quanta coisa, gurias, que a gente mesma fala que às vezes vai apertar no mesmo lugar no marido. Começa a perceber que tem coisas que tu fala que logo vão gerar nele um desconforto, que vai gerar confusão. Então tem algumas expressões, alguns jeitos de falar que a gente não vai falar, que a gente vai ser econômica nas nossas palavras. Mulher tem que ser até meio econômica, porque a gente fala bastante, né, gurias? Tem coisa que a gente tem que ser econômica nas palavras, sabe? E começar a perceber que às vezes tem coisas que eles falam que vão bater num lugar na gente que nem era a intenção deles. Não foi o que ele quis dizer, não foi o que ele quis expressar. E a gente tem que conversar. Só conversando que a gente vai se entender. E quando a gente vai conversar, a gente fala do que a gente sente, gurias. Isso aqui é muito importante para a comunicação dar certo. A gente não acusa ele porque tu tá sendo agressivo comigo, porque tu tá dizendo que vai me deixar, porque tu isso, porque tu aquilo.
Não acusa o outro, porque às vezes o outro não tem intenção, é a gente que tá recebendo atravessado. Vocês estão me entendendo? Meu marido nunca disse que ia me abandonar. Meu marido nunca disse que estava cansado de mim, do casamento ou dos meus filhos. Ele dizia, eu não aguento mais. E eu entendia tudo aquilo, porque aquilo ali veio da minha história, das minhas misérias. Estava gravado em mim aquela expressão, não nele. Ele não tinha intenção. E às vezes, eu lembro de um exemplo de um casal que o homem falava palavrão para a esposa. E a esposa ficava chocada, horrorizada, magoada. E ele não entendia por que ela ficava daquele jeito. Aí eles foram conversar e ela disse, olha só, quando tu fala palavrão assim, eu me sinto ofendida. Na minha família nunca teve esse tipo de expressão e eu me sinto muito ofendida. Parece que tu não me ama, não sei o quê. E ele, nossa, essa não era na minha intenção. Na minha família, na minha casa, a gente usava palavrão pra tudo. Eu não queria te ofender. É que eu aprendi a falar muito palavrão. Sabe, gurias, às vezes a gente conhece o nosso marido, a gente convive com ele há muito tempo, a gente já tá há anos casada, mas tem coisas que começam a nos incomodar e saturar depois de algum tempo, sabe? E coisas que antes a gente não dava tanta atenção, chega uma hora que satura, que a gente não dá mais conta. E a gente vai resolver como? Conversando sem acusar. Eu sempre vou falar pro meu marido do que eu estou sentindo e a gente vai falar assim, meu amor, talvez não seja a tua intenção, mas quando tu fala desse jeito ou quando tu toma tal atitude, eu me sinto humilhada. Eu me sinto magoada. Tem como não ser mais desse jeito, meu bem? Tem como tu não usar mais esse jeito de falar? Quando tu fala assim na frente das crianças, talvez não seja a tua intenção, mas eu me sinto desautorizada. Aí você vai escutar o que ele vai falar. E às vezes ele vai ser reativo, porque a gente já tá, às vezes a gente entra num ritmo de comunicação reativa, que quando um fala, o outro já vem pra cima reagindo com raiva, já vem se dar uma explicação, já vem se defender e às vezes a nossa defesa é ataque. Talvez as próximas conversas com o teu marido, se tu tá nesse ritmo, ele ainda vai se defender te atacando. Porque precisa mudar toda a forma da comunicação, esse padrão de comunicação que tá agressivo, que um não escuta o outro, que um só quer reagir, se defender do outro. Gente, a gente não é adversário. A gente não é adversário. É como essa palavra falou, a gente tem que se unir. Um levanta o outro, um aquece o outro, um colabora com o outro e com Deus a gente não vai ser rompido. Só que às vezes a nossa comunicação tá tão truncada que a gente tá só um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. E nós é que vamos ter que mudar isso. Como que a gente vai mudar isso? Lembra que eu falei lá? Servindo, amando, mudar a nossa forma de ser. Passei a ser mais amorosa, mais doçura nas nossas palavras, né? Lembra que eu falei sobre a gente fazer as coisas desinteressadamente, sem esperar nada em troca? Quanto mais eu for doce, calma, não ser reativa, parar de criticar. Se eu era muito crítica nas palavras, eu paro de criticar. Começar a elogiar, a reconhecer, manda mensagem de reconhecimento se tu não consegue falar ainda. Começar a mudar com as nossas atitudes, ele vai ver a mudança. Devagarinho ele vai começar a compreender que a gente está mudando o padrão, a gente vai mudar o padrão de comunicação, é a gente que vai fazer. Não vai pedir 1000 vezes a mesma coisa, vai ter um pouco mais de paciência, até que mude esse padrão. Aí você vai conversar, muitas me mandam mensagem me falando de situações, né? Teve uma na caixinha ontem que me falou que o marido é muito apegado aos familiares dele, a primeira família dele, pai, mãe, né? A família de origem. E agora eles têm um bebê, né? E aí ela quer saber como que ela vai falar pra ele, né? Como que ela fala pra ele desapegar de lá e apegar aqui, né? Eu acho que eu entendi dessa maneira, né? E aí, o que a gente faz diante de uma situação assim? Gurias, nós temos uma situação concreta para resolver. Vamos pegar a situação dessa seguidora. Olha, o marido é excessivamente apegado à família de origem, não tá aqui, de repente, tão presente, né, dentro dessa nova família que ele formou. Casamento dele com um filho que agora é bebê. Como que a gente resolve? E você pode ter, para qualquer conflito vai ser assim, tá? Para todas as situações que a gente tem que resolver vão ser assim. Primeiro,
eu vou olhar para a situação. Vamos supor assim, ó, primeira coisa, né? A gente já tá mudando o nosso comportamento. O nosso padrão de comportamento e comunicação já tá mudando. Eu já entendi que eu vou fazer com amor, que eu vou fazer com calma, que eu vou parar de criticar, que eu vou reconhecer, que eu vou elogiar, vou me colocar como companheira, eu vou me colocar como apoio, eu vou oferecer carinho. Guria, a gente precisa ser mais carinhosa. Eu vou comparecer na intimidade. A intimidade no nosso casamento, e a gente vai ter caixinhas e algumas lives só sobre isso, é outro pilar fundamental. Da mesma forma que a comunicação é um pilar fundamental, o contato físico, a intimidade física é fundamental. Eu vou me movendo para todos esses lugares de mudança de comportamento, tá? Isso tudo, essas mudanças de comportamento já vão começar a mexer no meu casamento. E agora eu tenho uma situação para resolver. Eu tenho uma situação. O nosso marido, ele tem que nos enxergar como alguém que está do lado dele, não contra ele. Começa por aí. Eu vou me mover para esse lugar. Eu tô do lado do meu marido, eu honro o meu marido, eu reconheço o meu marido, eu não critico. Até algumas coisas que eu queria muito que ele fizesse, que eu já enchi o saco, eu vou silenciar agora, eu nem vou falar mais nada, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo disso aqui. Vou ficar na minha. Agora tem uma coisa que eu preciso resolver aqui. Tem um conflito aqui, tem uma coisa que ele precisa fazer, que a gente precisa resolver juntos. Como que eu vou chegar nessa situação, né? Como que eu vou chegar lá? Então eu já vim de todo este caminho. Eu vou rezar. Eu vou pedir para Deus me preparar, para Deus me dar um entendimento a respeito daquela situação. E aí, já que eu já vim de todo este caminho, eu vou pegar a situação e eu vou olhar friamente para ela. E eu vou me analisar diante da situação. Vamos pegar essa seguidora, tá? Ela olha e vê que o marido é muito apegado lá à família. A primeira família, que ele não tá totalmente presente aqui. Em primeiro lugar, eu não tô sendo implicante? Ou essa situação que tem que ser resolvida agora, tem que ser resolvida agora mesmo? E tem que ser do jeito que eu quero resolver? Tem que ser do jeito que eu penso que tem que resolver? Será que, por tantas vezes que o meu marido já agiu de um jeito que eu não gostava, ou errado até nessa situação, em alguma situação semelhante, eu já não tô vendo todo o comportamento dele errado nessa situação? Será que eu não tô vendo as pequenas mudanças e que ele tá se aproximando daquilo que eu gostaria? Cara, será que eu não tô sendo implicante? Será que eu não tô achando que é demais e é natural? Eu vou me olhar. Será que eu não tô sendo egoísta? Será que eu não tô sendo manhosa, imatura? Eu quero esse marido só pra mim? Eu vou olhar primeiro pra mim. O que realmente me incomoda aqui? O que realmente tem que ser feito? Eu vou olhar para o meu comportamento primeiro, diante daquela situação e o meu comportamento. E eu vou pensar como que eu tenho que agir agora de uma maneira diferente naquilo ali. Se até agora eu reclamei, e eu mesma vou negociar com aquela situação. Será que isso aqui tem que ser mexido agora? Nessa questão do marido, né, da família. O que eu posso dar nisso aqui? O que tá me incomodando? Claro que eu não sei o nível aí de dependência. Se é uma dependência emocional muito grande, se o problema é excesso de tempo, né? Fica muito tempo, tem que estar sempre na casa dos pais, os pais têm que estar sempre na casa. Então, deixa eu olhar para essa questão do tempo. O que eu posso conversar com o marido que eu vou dar nessa situação? Olha, vai ser durante os finais de semana. Olha, eu preciso também de um final de semana de descanso. Para mim é cansativo ele estar sempre na nossa casa. Você começa a pensar e pensa, o que eu vou dar quando eu for conversar com ele? O que eu vou fazer de diferente nisso aqui? Às vezes, gurias, a gente quer uma mudança na casa, uma questão na educação dos filhos, a gente quer uma ajuda numa situação na educação dos filhos, a gente quer que o marido seja diferente. Pare e olha, eu diante disso, o que eu posso facilitar para ele? O que eu vou dar quando eu for conversar? O que eu vou mudar nisso daqui? Cara, de repente essa ajuda que eu tô esperando que ele me dê com os filhos nem vai ser boa. Ele vai mais me atrapalhar. Quem sabe isso aqui que eu tô pensando? Quem sabe isso aqui que eu vou conversar com ele. Vou ir desarmada, sem ser do meu jeito. Eu já vou ir conversar pensando, cara, tem coisa que eu posso abrir mão. Tem coisa que pode ser que eu esteja enxergando errado. A gente não chega pra conversar com o marido se achando a dona da razão. Eu tô falando dos conflitos, dos pequenos conflitos, dos conflitos até um pouquinho maiores, né? Eu não vou chegar dona da razão. Eu vou conversar com ele já com o meu coração disposto com Deus a escutar. E quando eu for falar, eu vou falar do que eu sinto. Do que aquelas atitudes fazem com que eu sinta. Eu me sinto
Mal. Amor, olha só. Eu sei que talvez eu não compreenda a forma como tu lida com a tua família. Eu vejo que tu é bem apegado, eu acho isso tão legal, tão bacana. Mas olha só, eu tô sentindo falta de te presente aqui em casa. Eu não gosto que tu compartilhe todas as coisas, eu me sinto exposta. Quem sabe ele fala muito da família de vocês, compartilha as decisões. Amor, olha só, eu gostaria que a gente tomasse as nossas decisões sozinhos. Eu não gosto de compartilhar as decisões com os teus pais. Eu entendo que agora a gente é uma família e que a gente tem que decidir sozinho. Quando tu faz isso, amor, quando eu sei que tu ama, que os teus pais são maravilhosos, mas que quando tu compartilha tudo com eles eu me sinto exposta. Talvez o teu marido tá numa comunicação errada ainda e ele vai ser reativo, ele vai dizer, tu tá louca, porque tu tá sempre reclamando, porque tu... Amor, eu não quero te ofender, eu quero resolver isso aqui. A gente não sabe como é que vai ser ali. Talvez seja ruim o resultado dessa primeira conversa, assim, desse jeito diferente. Você vai fazer o quê? Silenciar. Meu amor, eu não quero te ofender. Eu não quero criar caso. Eu não quero brigar. Quero que a gente resolva. Mas tudo bem. Vamos em frente, vamos seguindo. Devagarinho a gente vai se ajustando. Eu só queria que tu soubesse como que eu me sinto. Eu não tô te acusando de ser mal comigo. Eu só queria que tu soubesse como que eu me sinto. E como que a gente podia resolver isso juntos. Entenderam? A gente vai mudar o padrão da comunicação. Se vocês depois me falam um monte de situação. Eu tô usando uma aqui como exemplo, né? Talvez ao sair dessa conversa, talvez a conversa tenha sido boa, talvez ele vai te dizer, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, eu vou tentar. Talvez vocês possam fazer negociações e combinados. Talvez aquela conversa vai te fazer entender que uma coisa que ele fala não era aquilo que você estava entendendo. Amor, quando tu fala isso, eu me sinto assim, é isso mesmo que tu quer dizer? Que às vezes a gente não tá se entendendo. Vocês estão me entendendo, gurias? Sim? Vocês estão aí? Estão me entendendo o que eu tô falando? Estão pegando? A gente vai voltar outras vezes nisso, né? Porque toda essa mudança de padrão de comunicação é algo que às vezes a gente leva tempo para aprender. Então é bom que a gente reforce sempre falando a respeito disso, tá? Sair dessa conversa. Como que eu vou agir, tá? Eu não vou sair dali emburrada. Mesmo que o resultado da conversa não tenha sido positivo. Eu vou sair dali e eu vou tentar mostrar pra ele que eu tô do lado dele. Eu não vou sair emburrada, embizugada, gritona, de mal com a vida, fazendo as coisas com raiva, de cara fechada. Não, eu vou sair dali por dentro, eu posso estar assim. Por dentro demora pra mudar. Mas eu vou me esforçar, tá? Pra mostrar pra ele que eu tô do lado dele. Que eu quero melhorar o nosso casamento. Que eu não tô fazendo aquilo ali porque eu tô acusando ele de ser mal. Não, amor, eu quero melhorar. Saiu daquilo ali, fazer uma jantinha, vamos fazer uma coisinha legal, dá um carinho nele, abraça, saiu dali, depois daqui um tempo mais, dá um chamego. Amor, eu te amo. Não queria te deixar chateado com isso, sabe? Vai abraçando, vai mostrando pra ele, eu tô do teu lado, amor. Eu quero melhorar contigo. Eu quero fazer o nosso casamento dar certo. Só que, gurias, isso leva tempo pra gente aprender e pra mudar todo o padrão das situações do nosso casamento. Muitas de vocês falam assim pra mim, devo conversar, não sei silenciar, não silenciei. Não é que a gente tem que ficar o tempo todo no silêncio, pelo contrário, a gente tem que saber se comunicar. É que a gente tem que aprender a falar na hora certa, do jeito certo. Se o teu casamento já tem uma boa comunicação, beleza. Beleza. Você tem um jeito de falar com seu marido, tá dando certo. Ninguém tá saindo quebrado das conversas. As coisas se resolvem e vão pra frente com educação, com amor, em conjunto, um do lado do outro, sem um ser adversário do outro. Você vai construir o seu jeito de conversar com o seu marido. Agora, eu tô falando isso aqui porque nessa forma que eu tô falando, a gente vai botando as coisas em ordem, a gente vai começando a mudar na cabeça do nosso marido e na nossa cabeça essa ideia de ser um adversário do outro, de convencer o outro a fazer a minha vontade. Quando a gente vai conversar, gurias, isso tem que estar resolvido dentro da gente, que eu não vou pra conversa para convencer o meu marido de fazer a minha vontade. Eu tô indo conversar para que a gente juntos consiga melhorar o nosso casamento. E tem coisas que estão me incomodando, tem coisas que precisam ser corrigidas. E aí a gente conversa com jeito, desse jeito.
E aí a gente tem que estar aberta para a devolutiva dele. De repente, a gente vê que tem coisa que é a gente que tem que mudar, que é a gente que está sendo implicante, que a gente vai ter que ceder primeiro. E devagarinho, às vezes uma situação leva muito tempo para ser corrigida, mas com amor, com silêncio na hora certa, com o jeito certo de intervir, carinho, intimidade, a gente vai ordenando as coisas. Tem um momento que esse marido vai querer fazer. Por quê? Porque o nosso amor constrange. A gente conduz amorosamente o nosso marido para esse lugar, com o nosso amor, com o nosso jeito de ser. É por isso que eu disse que o meu marido falou pra mim, eu tô ligado nas tuas técnicas. Por quê, gurias? Porque com todas essas coisas, a gente vai conduzindo eles pra esse lugar. Ontem uma seguidora colocou, eu já vou encerrar, tá? Na caixinha, né? Ela me perguntou como que ela falava pro marido, se ela podia falar pro marido que ela queria mais intimidade, né? Que ela tinha vontade de mais sem parecer que tava cobrando. Cara, tem coisas que a gente nem precisa falar. Né? Isso é uma coisa que a gente não precisa falar. Isso é uma coisa que eu posso mandar uma mensagenzinha, dar a dica, tomar a iniciativa, preparar o momento. Vai preparando e vai mostrando pro marido o que tu quer, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live fechada, sabe? Pra falar a respeito disso. De repente em um outro ambiente. Eu acho que a live que a gente vai falar sobre a intimidade, a gente vai ter que... Eu não sei como é que eu vou fazer, porque tem coisas que eu não posso falar aqui. Daqui a pouco eles vão... Eu não posso, tem termos, tem coisas que eu não posso falar aqui, mas eu acho que a gente vai pensar alguma coisa nisso, assim, em algum outro momento. Mas isso é uma coisa que não precisa nem falar. Tem coisa que a comunicação vai ser no outro nível. Faz um carinho, fala uma coisinha, manda uma mensagem, prepara um momento. Se o marido tá saudável, não precisa nem falar. São atitudes que vão comunicar, né? E na verdade, gurias, nossas atitudes, elas vão comunicando, né? Por isso que é toda uma mudança de comportamento, porque a gente vai comunicando com o nosso jeito, com o nosso comportamento. Certo, meninas? Olha só, hoje à noite tem live comigo com a Kátia. Hoje de noite, eu já coloquei o convite nos meus stories, tem live da nossa novena mensal ao Espírito Santo. Mês passado a gente começou, foi o primeiro tema, o primeiro mês, e hoje a gente tem live do segundo tema, tá? Eu não me lembro se tá 20 ou 20 30, mas tem ali no convite, tá? Hoje à noite eu e a Kátia live de oração pedindo o Espírito Santo. Vê se vocês conseguem participar. Quanto mais a gente pedir a graça do Espírito Santo, né? Quanto mais a gente mergulhar nessa graça de Deus, melhor para nós. O Senhor nos fortalece, certo? Senhor, muito obrigada por toda a tua graça, o teu socorro na nossa vida nessa manhã. Vem em nosso auxílio, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, nos ajuda a mudar o nosso padrão de comunicação, de comportamento. Nos dá doçura nas palavras, Senhor, como fala a tua palavra. Aquela mulher que tem doçura nos lábios, Senhor, que tem bondade nos lábios, cura o seu marido, cura os males do marido. Nos dá bondade e doçura nas nossas palavras, Senhor, que a intenção das nossas palavras seja de curar os males do nosso casamento, curar os males no coração do nosso marido e não fazer a nossa vontade, Senhor, e não nos satisfazer, Senhor. Nos dá essa graça, Senhor, nós te pedimos. Mais uma vez colocamos todos os casamentos, todos os matrimônios, todas as situações difíceis, Senhor. Diante de ti clamamos a tua graça, Senhor, tu que és o Deus do impossível. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe. Tem live hoje à noite e amanhã às 7. Encaminhe essa live também para as amigas, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.